O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha me agredir. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 29º domingo do tempo comum. E a liturgia da palavra de hoje fala, indubitavelmente, a respeito da oração e da oração perseverante. No Evangelho de hoje, retirado de Lucas, capítulo 18, nós vemos um daqueles trechos presentes apenas em Lucas. É uma fonte lucana apenas, em que Jesus aqui, neste ensinamento, ele quer nos passar esta verdade. Precisamos rezar sempre e nunca desistir. É esse o ensinamento. E aí Jesus, ele apresenta uma parábola para passar esse ensinamento. Então, Jesus, ele apresenta aqui uma viúva, que é o símbolo de uma pessoa sem importância, sem prestígio, sem influência, mas perseverante. Ela não tem importância, ela não tem prestígio, ela não tem influência, mas ela tem perseverança. E do outro lado, um juiz injusto, que diz que não teme a Deus, consequentemente, não respeita os homens. E Jesus, ele quer mostrar que assim como um juiz injusto, um juiz mau, diante da persistência, da perseverança na oração daquela viúva, ele ouve aquela prece, quanto mais Deus, que é Pai,
e que é bom. Se aquele juiz que é mau, ele ouviu aquela súplica, quanto mais o Pai do céu que é bom, que nos ama, que é amor. Então, meus irmãos, o maior perigo aqui não é se Deus vai se cansar de nós diante das nossas insistências. O maior perigo é se nós vamos nos cansar de Deus, de pedir. Por isso que no final do Evangelho, Jesus termina fazendo uma pergunta enigmática. E quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Isto é, será que diante dessas circunstâncias, diante das aparentes demoras de Deus, diante do silêncio de Deus, será que quando Jesus voltar, ele ainda encontrará fé sobre a terra? Então é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer. Isto é, eu continuo com Deus, diante de Deus, na presença de Deus, na minha vida de oração, esperando em Deus mesmo contra toda a esperança. É este o ensinamento que Jesus quer nos passar neste Evangelho. Isto é, precisamos rezar, rezar sempre e rezar sem desanimar. E principalmente rezar sempre, rezar sem desanimar nas circunstâncias difíceis da nossa vida. Porque quando nós estamos passando por um sofrimento, nós tendemos a desanimar. Nós tendemos a nos desesperar. Nós tendemos a nos esquecer de Deus. Porque eu peço, e parece que Deus não me escuta. Então Jesus, ele sabe, ele conhece o coração humano, ele conhece as nossas lutas, ele sabe pelo que passamos. Então que cada um aqui, no início desta homilia, que se coloque diante de Deus e peça fé. Meu Deus, concede-me fé para que eu não desanime. Senhor, reacende a chama da oração na minha vida, para que mesmo diante das dificuldades, que eu não perca a minha fé e a perseverança na oração. Hoje, neste 29º domingo do tempo comum, é a ocasião de nós pensarmos, como é que está a minha vida de oração? Isto é, tem sido uma oração verdadeira, não uma oração minguadinha, xoxinha, rapidinha para me livrar de Deus. Não, eu tenho rezado cotidianamente. E a minha oração tem sido essa oração cotidiana, o encontro com Deus. E eu tenho com toda a confiança aberto o meu coração diante de Deus e apresentado as minhas dificuldades, sabendo que Ele é aquele que tem o consolo para o inconsolável. Ele é aquele que tem a solução para as realidades mais insolúveis. E que se Ele tardar, se Ele logo não me conceder, é porque tem um significado. Eu preciso talvez ser purificado na fé. Eu preciso aprender a perseverar para querer o que eu estou pedindo, que às vezes eu peço aquilo que não quero. Senhor, faz-me santo, faz-me santa. Senhor, liberta-me dos meus pecados, dos meus vícios. Mas será que você de verdade quer mesmo se libertar dos seus pecados e dos seus vícios? Ou se você diz, Senhor, liberta-me dos meus vícios, mas agora não. Espera um pouquinho. Então, às vezes, Deus tarda por causa dessas circunstâncias. E às vezes, não é o momento de Deus nos conceder. Não será para o nosso bem. Não será bem aproveitada aquela graça. Por isso, que Deus segura aquela bênção que nós temos lhe suplicado. Mas em todo caso, em todas estas circunstâncias, rezar sempre, sem nunca desistir. Pois bem, quando nós voltamos então o nosso olhar para a primeira leitura de hoje, retirada do livro do Êxodo,
no capítulo 17, nós vemos um outro ensinamento a respeito da oração. Mais uma vez, dessa oração perseverante, mas que tem um aspecto a mais. Pois bem, vejamos aqui. Diz que Israel vai entrar em guerra com os amalecitas. Eles são uma representação, no mundo espiritual, uma representação do mal, do inimigo, do diabo. Então Israel vai entrar em combate com os amalecitas. E o que é que Moisés faz? Primeiramente ele diz a Josué: escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Isto é, ele faz a parte que lhe cabe. Santo Inácio de Loyola, ele diz: faça como se tudo dependesse de você, sabendo que o resultado depende de Deus. Então, por um lado, Moisés diz: precisamos entrar em combate. Manda Josué reunir alguns soldados para entrar em combate. Por outro lado, ele diz o quê? Amanhã estarei de pé no alto da colina, com a vara de Deus na mão. E estará em oração. Por quê? Porque Moisés sabe que a vitória, ela vem de Deus. Moisés sabe que, embora ele precise se utilizar dos meios humanos, mas o principal, a bênção, vem de Deus. Então está ali. É um retrato, é uma imagem que retrata muito mais do que um evento histórico, uma verdade espiritual. Moisés no alto do monte, com os braços levantados em oração, e Israel lá embaixo, lutando com Amaleque. E diz aqui a palavra que enquanto Moisés tinha as mãos levantadas, Israel vencia. Mas quando Moisés cansava e deixava cair os braços, isto é, deixava de rezar, o inimigo vencia. Meus irmãos, isso é uma realidade espiritual. É um retrato de uma batalha espiritual. Quando nós rezamos, nós estamos abertos às graças de Deus. Quando nós estamos em oração, nós estamos abertos a receber a força do alto. Quando nós rezamos, mesmo que a batalha seja grande, a vitória é certa. Santa Teresa vai dizer: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. A paciência tudo alcança. Esta paciência a respeito da qual Santa Teresa se refere, é uma paciência com Deus. É uma paciência de quem crê. Consequentemente, é uma paciência de quem ora, de quem reza. A paciência tudo alcança. Se você, meu santinho, estiver rezando, e rezando pelos seus filhos, rezando pelos seus pais, rezando pelo seu esposo, rezando pela sua esposa, rezando por aquelas pessoas que lhe foram confiadas, se você estiver rezando, a oração tudo alcança. Estou aqui parafraseando. A paciência tudo alcança, a oração tudo alcança. Mesmo que os seus braços tendam a cansar, mesmo no cansaço da vida, se você perseverar na oração, a oração tudo alcança. Então nós não podemos desanimar. Então você que pede noite e dia pela sua conversão, pela mudança do seu coração, pela graça de amar a Deus sobre todas as coisas. Você que pede por aquelas pessoas que lhe foram confiadas, persevere na oração. A oração tudo alcançará. Mais uma vez, a grande doutora Santa Teresa, ela vai dizer assim: quem deixa a oração está se jogando no meio das feras. Quem abandona a oração está se jogando nos braços do diabo.
quem persevera, mesmo cansado, permanece junto ao pastor. Quem persevera mesmo no cansaço da vida, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às batalhas, mas quem persevera se arrastando na vida de oração, quem persevera, às vezes até rezando mal, mas rezando, quem persevera na presença de Deus. Não é assim que Santo Afonso diz que quem reza se salva, quem não reza se perde, se condena. Então, meus irmãos, nós não podemos ouvir essas afirmações e simplesmente deixá-las ecoar. Não, precisamos enraizá-las em nós. É uma pergunta retórica, ninguém levante a mão. Mas você, quem aqui tem rezado de verdade? Quem aqui tem rezado todos os dias? Isto é, procura se manter ou recobrar o estado de graça, se você estiver em pecado, se você precisa se confessar, se confesse. E aí você, em estado de graça, em estado de amizade com Deus, a sua oração será poderosa. E o diabo vai temer quem reza como quem teme o próprio Deus. Porque ele sabe o poder que a oração tem. O poder transformador da oração. Então, Moisés vai para a batalha, por quê? Porque ele sabe que a vitória depende de Deus. Você, meus irmãos, você, meu irmão, você sabe que a vitória depende de Deus? Moisés subiu, Josué foi lutar, Moisés subiu ao monte, foi rezar. O monte porque era o lugar mais próximo do céu, né? O lugar mais elevado. Então Moisés sobe ao monte para rezar, porque ele sabe que a vitória depende de Deus. Você sabe disso? Ou você tem, com as suas próprias forças, tentado ser melhor, mas se você não tem rezado, aquela luta é inócua, não tem efeito. Aquela sua luta é fadada ao fracasso. Porque você não tem a força necessária para vencer-se e para vencer os seus inimigos exteriores. Você não tem força suficiente para mudar o seu coração. Então vamos lá. Imagine, você ouve a palavra, pelo menos você de missa dominical, você ouve a palavra todas as semanas. Você recebe o corpo de Cristo todas as semanas. E você não tem progredido semanalmente na sua vida espiritual. Por quê? Porque como você não tem rezado, a palavra não surte o efeito que poderia. É sempre um efeito muito superficial. A Eucaristia não consegue fazer a comunhão que o santificaria de fato. Por quê? Porque todos esses dons são pouco aproveitados, porque a sua alma não tem sido lapidada pela oração. Mas se você reza e ouve a palavra e recebe a Eucaristia, você progride inevitavelmente na oração. Então muitas vezes, meus santos, o que Deus espera de nós é isso, que nós perseveremos na oração. Porque eu sei que muitos aqui vão dizer: ah, padre, mas eu não estou conseguindo rezar direito, a minha oração tem sido meio desatenta, eu ando meio agitado, parece que eu rezo e não acontece nada. O que Deus está esperando de você é a perseverança. Vá, por exemplo, para o seu quarto, para o quintal da sua casa, para um local reservado e se coloque na presença de Deus. Comece invocando o Espírito Santo. Faça o sinal da cruz. Invoque o Espírito Santo. Comece com alguma oração lida. Imitação de Cristo. Filoteia. A oração de Santo Afonso. Os salmos. Você pega o salmo do dia e você reza aquele salmo. Reza uma vez.
2 vezes, 3 vezes. Quando uma palavra cair no seu coração, agarre-se àquela palavra e vá ruminá-la. Você estava rezando o salmo, por exemplo, o salmo de hoje. Vamos lá. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Você nem quer continuar mais, porque esta frasezinha aqui, do Senhor é que me vem o meu socorro, isso tocou o seu coração. Não prossiga, pare aqui e comece a rezar a partir deste versículo. Do Senhor é que me vem o meu socorro. Senhor, Tu és o socorro da minha vida. Tu és o meu Salvador. Quando eu estou em perigo, Senhor, é a Ti a quem eu suplico o socorro. Quando eu estou como Pedro me afundando, é a Ti que eu digo, ajuda-me, pois me afundo. Quando eu estou, Senhor, perdido por culpa minha e dos pecados que eu procurei por livre iniciativa, é a Ti, Senhor, que eu posso recorrer para que o Senhor entre no labirinto da minha vida e me resgate novamente. Senhor, a minha família está passando por tantas dificuldades e eu não estou sabendo como ajudar a minha família. Eu não estou sabendo como dar uma solução a todos esses problemas na minha casa. Mas Tu és o meu socorro. Tu és a minha ajuda. Tu és o meu auxiliador. Ajuda-me, Senhor. Dá-me a luz de que eu preciso para que eu veja qual é o caminho certo. Dá-me a força de que eu preciso para que eu caminhe no caminho certo. Dá-me a perseverança de que eu preciso para que eu não desanime no caminho certo. Tu és, Senhor, o meu socorro. Tu és a minha força, Senhor. Sem Ti eu desanimo. Sem Ti eu vou me fatigar. Mas contigo, Senhor, eu tenho força para fazer o que deve ser feito. Ajuda-me, Senhor. Tu és o meu socorro. Passou. As palavras como que desapareceram. Silencie na presença de Deus. Fique em silêncio. Às vezes você retoma aquele mesmo versículo. Às vezes você segue aquela leitura. Mas, padre, e se eu permanecer em silêncio a maior parte da oração? Você permanecerá em silêncio na presença de Deus. Você reservou, para quem está começando. Você reservou 20 minutinhos. Não veio nada. Você está ali. Ô Senhor, tenha misericórdia de mim. Olha, eu não sei rezar. Eu estou há quase 20 minutos. Daqui a pouco o celular vai tocar. Marcando 20 minutos. E eu não rezei nada. Rezou. Isso que está fazendo é oração. Não é uma oração perfeitíssima, mas é oração. Mas olha, Senhor, eu não sei rezar. Está rezando. Você que diz eu não sei rezar, você já está rezando. Eu não sei rezar, Senhor. A minha oração, ela não consegue alçar voo. Me ajuda, Senhor, para que amanhã eu consiga rezar melhor. E nosso Senhor vai vendo. E a graça que Ele tem concedido a você para perseverar na oração, mesmo a oração aparentemente sem fruto, tem sido aproveitada. Você tem rezado todos os dias. E aquilo vai transformando o seu coração, vai ensinando você a desejar as coisas do alto e vai lhe dando sabedoria para o quê? Para interceder da maneira certa, rezando por você ou rezando pelas pessoas. Então vamos lá. Mas isso precisa ser cotidianamente. Não é eu rezei hoje e daqui a 3 dias. É hoje, amanhã, depois e depois. E aí nosso Senhor vai formando um coração amigo. Né? Um coração no qual Ele tem espaço. Um coração para alguém, né? No qual Ele é uma pessoa e não apenas uma ideia, uma teoria. Pois bem, então Moisés, ele sabe disso. Ele sabe que ele precisa rezar, porque sem Deus não há vitória. Mas
na oração, ele obterá a vitória de que precisa. Então ele está lá no monte, rezando. Então quando ele levanta as mãos, quando ele mantém as mãos levantadas, quando ele está em oração, Israel vence. Quando as suas mãos caem, o inimigo começa a prevalecer. Só que o cansaço toma conta de Moisés. E aí vem esse aspecto eclesial da comunhão dos santos. Quando Moisés começa a cansar e não aguenta mais sustentar as mãos, o que é que faz? Arão e Hur pegam uma pedra, colocam debaixo de Moisés para que ele se sente, e cada um vai segurar o seu braço para que ele mantenha as mãos erguidas em oração, e assim ele possa rezar até o final do dia. E aí diz aqui a leitura: e Josué derrotou Amaleque. Derrotou Amaleque e sua gente a fio da espada. Mas quem derrotou foi Deus. Não foi Josué. Também não foi Moisés. Quem derrotou foi Deus. Mas graças à oração de Moisés e ao sustento, à ajuda que Arão e Hur deram a Moisés. Meus irmãos, não poucas vezes a nossa fé é sustentada pela fé de outras pessoas. Não poucas vezes a nossa vida de oração é sustentada pela oração de outras pessoas. Um dia, com a graça de Deus, saberemos e o quanto devemos ser gratos à oração de tanta gente que reza por nós. Moisés aqui, meus irmãos, fazendo uma aplicação sacerdotal, uma aplicação para que vocês rezem pelos sacerdotes. Moisés é figura de todo sacerdote. Quando o sacerdote reza e ele recebeu esta incumbência, quando o sacerdote reza, toda a comunidade persevera na vida de oração. Toda a comunidade cresce. Quando um sacerdote não reza, a comunidade perece. Por isso que é tão importante que a comunidade reze pelos seus padres. Quando Moisés rezava, Israel vencia. Quando Moisés não rezava, o inimigo vencia. Quando o sacerdote reza, a comunidade cresce. Cresce em amor a Deus, cresce em piedade, cresce em espírito de adoração. Cresce na luta contra o pecado. Quando o sacerdote não reza, a comunidade perece. Nossa Senhora disse isso, né, lá em La Salette, que muitos castigos vinham sobre o povo, porque os padres não rezavam. Existe esta comunhão de oração. Na ordenação, eu trouxe aqui o ritual de ordenação, quando todo rapaz, todo homem é ordenado sacerdote, tem uma homilia aqui prescrita, que não precisa ser seguida, mas se o bispo quiser seguir essa homilia, pode. E na homilia que ele está dizendo para o povo, mas de um modo particular, para aquele que será ordenado padre, ele diz: toma consciência do que fazes e põe em prática o que celebras, de modo que ao celebrar o mistério da morte e ressurreição do Senhor, te esforces por mortificar o teu corpo, fugindo dos vícios para viver uma vida nova. Então que o sacerdote seja um homem de Deus. Nós estamos ouvindo, né? E não é de agora, isso aqui já vem de toda a história. Quando a gente ouve falar de um padre que caiu, de um padre que foi causa de escândalo, como o povo de Deus se entristece. Mas eu pergunto, este mesmo povo de Deus reza pelos padres? É necessário. E vocês serão os primeiros beneficiados. Porque a missão de um sacerdote é grande, mas é em benefício do povo. Então continua aqui o bispo nessa possível homilia. Qual é a função do padre? Incorporando os seres humanos ao povo de Deus pelo batismo, perdoando os pecados em nome de Jesus Cristo e da igreja, pelo sacramento da penitência, confortando os doentes com a sagrada unção, celebrando os ritos sagrados,
oferecendo nas diversas horas do dia louvores, súplicas e ação de graças na missa e na liturgia das horas e nas suas orações diárias. Então ele está erguendo louvores a Deus. E aí continua a homilia e logo depois vem os propósitos que o bispo vai questionar aquele que será ordenado. Queres viver assim, assim, assim? E ele responde, quero. Queres fazer isso, isso, isso? Quero. E uma das perguntas é, queres implorar conosco a misericórdia de Deus em favor do povo a ti confiado, sendo fielmente assíduo ao dever da oração? Isto é, você quer suplicar a misericórdia de Deus para o povo confiado a você, por meio de uma vida assídua na oração? Então quer dizer, é o sacerdote que rezando, ele implora, ele alcança a misericórdia de Deus para o povo, como Moisés implorava, alcançava a vitória para o povo que estava em combate. Meus irmãos, todos vocês têm algum sacerdote que de alguma maneira está de mãos levantadas, implorando graças, e às vezes essas mãos cansadas. E o que você tem feito? Você tem rezado pelos seus sacerdotes? Você tem feito, por exemplo, um dia de penitência, uma pequena penitência que seja, todos os dias rezando pelos seus padres, pelo seu bispo, pelo Papa. Você faz, por exemplo, você pega uma dezena do seu terço e você oferece pelos sacerdotes. Você pode até nomear aqueles que lhes são próximos, pelos sacerdotes do mundo inteiro, principalmente por aqueles que estão passando por dificuldades, pelo meu bispo e pelos bispos do mundo inteiro e pelo Papa. E você reza que, meus santos, assim como Moisés se cansou, os sacerdotes também nos cansamos. Todos nós temos momentos de desânimo, mas quando no nosso cansaço nós temos um Arão e Ur que levantam as nossas mãos, isto é, a nossa fé é sustentada pela fé de vocês, da comunhão dos santos. E a fé do sacerdote sustentada redunda em graça, em bênção para todo o povo de Deus. Então vamos lá, vamos tomar esta palavra de nosso Senhor que diz que devemos rezar e rezar sem cessar, sem desanimar. Vamos rezar por nós. Vamos rezar pelos nossos. Mas vamos rezar também pelos sacerdotes do mundo inteiro. Josué, que luta, é sinal da nossa colaboração humana. Precisamos fazer a nossa parte. Moisés, que reza, é sinal o que? Do poder da oração. Nós fazemos, mas nós rezamos. Mas Arão e Ur são sinal o quê? Da comunhão dos santos, da colaboração dos fiéis, que com a sua fé sustentam a fé dos sacerdotes, do Papa, dos pais de família, daqueles que têm responsabilidade sobre as almas. Mas eu gostaria de hoje citar, de enfatizar, de nós, com a nossa fé, ampararmos e sustentarmos a fé dos sacerdotes pelo mundo inteiro. Porque é claro, meus irmãos, infelizmente, muitas mãos sacerdotais estão caídas por terra. Muitas mãos sacerdotais, ao invés de erguidas como Moisés, estão prostradas no cansaço, no desânimo. Muitos sacerdotes que mesmo em pleno domingo, ou não estão celebrando, ou celebrando sem ânimo algum, atendendo as pessoas sem alegria alguma. Mas se nós alcançarmos de Deus, se nós formos como Arão e Ur, e sustentarmos os braços desses sacerdotes, nós alcançaremos tantas graças para ele e para as pessoas que são confiadas a eles. E isso vai gerar tanta alegria ao coração de Deus. Quem aqui quer dar essa alegria a nosso Senhor? Quem quer alegrar nosso Senhor com a sua vida?
É uma pergunta, eu quero que você responda para você. Quem aqui quer dar alegria a Nosso Senhor? Quem aqui quer dar alegria a Nossa Senhora? Você que às vezes tem entristecido Deus. Quem quer dar essa alegria a Nosso Senhor e a Nossa Senhora? Eu acredito que nós, católicos, todos. Então faça esse propósito todos os dias. Você, a partir de hoje, vai rezar pelos sacerdotes. Uma dezena de um terço, um Pai Nosso e 10 Ave-Marias. Não é nada, meus santos, comparado às bênçãos que você vai alcançar por meio de um sacerdote que se mantém fiel na oração. E uma vez na semana, uma penitência. Qualquer penitência, mas feita com amor. Você vai aqui, por exemplo, você escolhe uma vez na semana que você vai dormir no chão. Você joga um edredom no chão e dorme no chão. Ou uma vez na semana que você tira uma refeição. Entenda, meus santos, tem que ser uma penitência de verdade, porque não tenho dúvidas, o diabo ronda como um leão a rugir, querendo os sacerdotes devorar. Porque ele sabe, quando derruba um padre, ele atinge uma comunidade inteira. O diabo sabia que se derrubasse Moisés, se Moisés se entregasse ao cansaço e não perseverasse na oração, Israel perderia de Amaleque. Os amalecitas venceriam. Como Moisés se manteve de pé em oração, Israel venceu. Então precisa ser uma penitência de verdade. Então é uma refeição que você tira, é uma noite que você dorme no chão, mas algo que lhe custe de verdade. Ah, eu vou colocar apenas uma colher de açúcar no café no lugar de 2. Tá bom. Se você estiver bem doente, e isso for o máximo que você puder fazer, Nosso Senhor vai receber com alegria, de verdade. Eu vou oferecer um Pai Nosso rezado, mas se é isso que de verdade, a penitência que você diante de Deus pode oferecer, é o máximo que você pode oferecer, ok. Mas que seja com amor. Se houver amor, haverá generosidade. E você fará o máximo possível. Eu não sei de cada um. Não sei se você pode, por exemplo, ficar sem uma refeição. Se você for diabético, provavelmente você não poderá. Se você tem um problema de estômago, provavelmente você não poderá. Mas você poderá oferecer uma outra penitência. Com grande amor. Pela santificação dos sacerdotes todos. E você pode acrescentar. Naquele dia, você pode rezar pelos seus pais, pelos seus irmãos, pela sua conversão, pela sua mudança de vida, você pode. Naquele dia, recordando-se, primeiramente, dos sacerdotes, você pode incluir, fazer um dia de uma grande intercessão. Como diz, e termino, mais uma vez, a grande Teresa d'Ávila. Ela diz, a oração é o caminho para alcançar todas as graças. A oração é o caminho para alcançar todas as graças. Preciso repetir. Todas as graças. Todas as graças são todas as graças. A oração é o caminho de alcançar todas as graças. Quem a abandonar, encontrará 1000 dificuldades. Quem perseverar, vencerá tudo com a ajuda de Deus. Que hoje, neste domingo, ouvindo estas palavras, nós nos proponhamos a nos manter em oração por nós, pelos nossos e pelos sacerdotes do mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,